sobre o sertão de Pernambuco, tingindo o céu de um laranja profundo que se espalhava pelas poucas nuvens. O calor ainda não havia tomado conta da manhã, e um vento suave atravessava as frestas da pequena casa de tijolos, aparentes na comunidade de Lagoa Velha, interior de Serra Talhada. Dentro dela, José Raimundo, 32 anos, já estava de pé, amolando a enxada no quintal. O som metálico ecoava pela terra seca, enquanto ele, concentrado, pensava na roça de feijão que precisava cuidar naquele dia. Maria das Dores, 28 anos, sua esposa, estava na cozinha, mexendo lentamente a panela de cuscuz, que soltava um cheiro doce de milho recém-cozido. Sobre a mesa de madeira, já estavam depostos o café preto e o queijo coalho, que ela mesma fazia para vender na feira. No canto, sobre uma cadeira baixa, a pequena Helena, de apenas 2 anos, balançava as perninhas, rindo sozinha enquanto brincava com um boneco de pano gasto, feito pela avó materna. Era uma família simples, mas que para todos da comunidade representava o retrato vivo do amor e da resistência sertaneja. José era conhecido como um homem trabalhador e calmo, alguém que evitava confusão e sempre estendia a mão aos vizinhos. Maria, de temperamento doce, tinha o dom de conquistar até os mais rabugentos com seu sorriso tímido e sua voz mansa. A menina Helena era a alegria da casa, falante para a idade, sempre chamando todo mundo pelo nome. Naquele amanhecer, nada parecia fora do comum. José combinava com Maria que no dia seguinte iriam à cidade vizinha para comprar tecido e alguns mantimentos, já que a festa de São João se aproximava. Maria estava animada. Dizia que queria fazer um vestido novo para Helena, todo florido, para que a menina dançasse quadrilha na festinha da escola. Enquanto comiam, o som distante de uma moto cruzando a estrada de terra chamou a atenção de José. Ele olhou pela janela, mas não viu quem era. Não era incomum. Às vezes, algum vizinho passava cedo para ir à feira ou para levar leite a clientes na cidade. Ele ignorou e voltou a se concentrar no café. A manhã seguiu tranquila. José saiu para o roçado logo após o café, enquanto Maria lavava roupas no tanque do quintal. Helena, com o vestido azul já desbotado, corria entre as galinhas, rindo alto. Tudo parecia seguir o curso normal da vida simples no sertão. Por volta das 16 horas, um vizinho, seu Antero, passou pelo portão de madeira e parou para conversar com Maria. Contou que, na noite anterior, havia visto um carro branco parado na beira da estrada, a poucos metros da entrada para a comunidade. Disse que achou estranho, porque por ali não passavam muitos veículos à noite. Maria franziu a sobrancelha. O senhor não dê importância, deve ter dado problema no carro, e parou para arrumar. No fim do dia, José voltou do roçado cansado, mas com o rosto iluminado pelo pôr do sol. Tomou banho de bacia no quintal, enquanto Maria preparava a janta. Eles jantaram cedo, como sempre, e Helena acabou adormecendo no colo da mãe antes mesmo de terminar o mingau. Antes de dormir, José saiu até o terreiro, olhou para o céu estrelado e disse baixinho: que Deus continue abençoando a gente. Naquele momento, ninguém poderia imaginar que aquele seria o último amanhecer tranquilo daquela família. O dia em que tudo mudou. A manhã seguinte nasceu abafada, com um calor que parecia antecipar a chuva, embora nenhuma nuvem carregada se avistasse no horizonte. O canto das aves era mais estridente que o normal, e Maria comentou, enquanto mexia o café, que o dia estava diferente. José riu, dizendo que aquilo era só coisa da imaginação, e seguiu arrumando os sacos de feijão, que pretendia levar para vender na feira da cidade. Helena acordou cedo, mas estava mais quieta do que de costume. Ficou sentada no batente da porta, chupando o dedo e abraçando seu boneco de pano, como se quisesse se proteger de algo que ninguém via. Maria estranhou, mas achou que era apenas cansaço. A menina havia brincado muito no dia anterior. Antes das 9, o barulho de um motor novamente quebrou a calmaria. Era a mesma moto que José ouvira no dia anterior. Ela passou devagar em frente à casa, e o homem que pilotava usava um capacete preto com a viseira fechada. Não acenou, não olhou para o lado. Seguiu pela estrada de terra, levantando poeira. Maria, observando pela janela, sentiu um arrepio sem motivo.
Pouco depois, José comentou que iria à cidade mais cedo do que planejara. Queria chegar na feira ainda pela manhã para conseguir um bom preço no feijão. Maria decidiu ir junto, levando Helena, já que precisava comprar o tecido para o vestido da festa. Ela vestiu a filha com uma roupinha leve, trançou seus cabelos finos e prendeu com fitas amarelas. O casal saiu de casa pouco antes das 10, caminhando pela estrada de terra, em direção ao ponto onde passava o ônibus para a cidade. Um vizinho, Dona Zefinha, se lembraria depois de vê-los passando. Maria com a bolsa de pano no ombro, José carregando 2 sacos pequenos de feijão e Helena no colo da mãe, com o boneco de pano nas mãos. Ninguém mais os viu. O que aconteceu dali em diante permanece um mistério para a comunidade. Mas alguns relatos começaram a surgir nos dias seguintes. Um agricultor disse ter visto um carro branco parado na estrada, um pouco adiante do ponto de ônibus. Contou que dentro havia 2 homens e que um deles parecia observar quem passava. Outro morador jurou ter visto José conversando com alguém na beira da estrada, mas não soube dizer se foi antes ou depois do casal pegar o ônibus. Quando a tarde caiu e eles não voltaram para casa, a primeira a estranhar foi Dona Lourdes, mãe de Maria. Ela sabia que a filha não costumava ficar fora por tanto tempo, ainda mais com a pequena Helena. Tentou ligar para o celular de José, mas não conseguiu. O aparelho estava desligado. Pensou em esperar até anoitecer, mas a inquietação não a deixou em paz. Ao anoitecer, o portão da casa de José e Maria continuava fechado. E o silêncio ali dentro parecia gritar. A luz da cozinha, que Maria sempre acendia ao chegar, permanecia apagada. Naquela noite, a inquietação se transformaria em medo. O primeiro dia de buscas. A noite caiu pesada sobre Lagoa Velha. O vento quente trazia consigo um silêncio incômodo, quebrado apenas pelo latido distante de cães. Dona Lourdes, inquieta, acendeu a lamparina e foi até a casa da filha. Bateu no portão de madeira, chamou pelo nome de Maria, depois por José. Nada. Olhou pela fresta, viu tudo no escuro. Um arrepio percorreu sua espinha. De volta à própria casa, avisou ao marido e a 2 vizinhos. Em pouco tempo, uma pequena comitiva se formou e retornou à casa do casal. Um dos homens pulou o portão, entrou e abriu pela parte de dentro. Lá dentro, nada parecia fora do lugar. O cuscuz ainda na cuscuzeira, a jarra de café coberta com um pano bordado, a cama arrumada. Mas o detalhe que chamou a atenção de todos foi o mesmo. O boneco de pano de Helena estava sobre a cadeira, algo que a menina nunca fazia. Ela dormia abraçada a ele todas as noites. Naquele momento, ninguém queria acreditar no pior. Dona Lourdes dizia que talvez tivessem ficado na casa de algum parente na cidade. Mas José não tinha o costume de dormir fora sem avisar, e Maria era ainda mais cuidadosa, principalmente com a filha tão pequena. A notícia do desaparecimento se espalhou rápido pela comunidade. Ainda naquela noite, homens se organizaram para percorrer a estrada até a cidade, levando lanternas e facões. O mato rasteiro à beira do caminho foi revirado, mas não havia nenhum sinal da família. O ônibus que fazia a linha rural confirmou que, naquele dia, não viu José, Maria e Helena embarcarem. Isso provocou um calafrio em todos. Se não pegaram o ônibus, para onde foram depois de sair de casa? Na manhã seguinte, a polícia militar foi acionada. 2 soldados chegaram de viatura, anotaram informações, recolheram descrições físicas e perguntaram sobre brigas, dívidas ou inimigos. Mas para todos, a resposta era a mesma: não. José e Maria eram queridos e respeitados. Não deviam nada a ninguém. Enquanto isso, começaram a surgir relatos inquietantes. Um homem disse que por volta das 10h30, viu um carro branco parado perto de uma antiga estrada desativada, com o porta-malas entreaberto. Outro afirmou ter visto um homem de capacete preto, parado na sombra de um umbuzeiro, observando o movimento. O tempo parecia correr contra todos. A cada hora que passava, a esperança de encontrar o casal e a criança ilesos diminuía. O medo se infiltrava pelas casas como uma brisa venenosa. O que antes era apenas preocupação agora começava a se transformar em pavor. O peso do silêncio. O segundo dia sem notícias chegou com um calor sufocante, o tipo que fazia o chão rachar e o ar tremer no horizonte.
Dona Lourdes não dormira. Passara a noite sentada à mesa, com o terço nas mãos, repetindo orações e olhando para a porta, como se, a qualquer momento, Maria fosse entrar com Helena no colo. Mas o som que vinha de fora não era o da filha chegando. Eram vozes de vizinhos, que madrugaram para retomar as buscas. O pequeno grupo se dividiu. Alguns seguiram a estrada principal em direção à cidade. Outros entraram por trilhas usadas apenas por caçadores e vaqueiros. Procuravam por qualquer sinal. Pegadas, roupas, um lenço, algo que denunciasse a passagem da família. Mas o sertão parecia ter engolido José, Maria e a pequena Helena, sem deixar rastros. A polícia local intensificou as diligências. Foram até a feira da cidade para perguntar aos comerciantes se alguém vira o casal no dia anterior. A resposta foi unânime: não. Ninguém lembrava de ter visto Maria comprando tecido ou José vendendo feijão. Era como se nunca tivessem saído da comunidade. O que começou como murmúrio virou boato. Falava-se sobre um carro branco, visto mais de uma vez rondando a área nas semanas anteriores. Alguns diziam que era de forasteiros procurando terra para comprar. Outros juravam que era gente ligada a crimes na região. O detalhe inquietante é que, na véspera do desaparecimento, esse mesmo carro foi visto parado na curva da estrada, a poucos metros do ponto de ônibus. Enquanto isso, um morador chamado Chico Bento contou à polícia que, horas antes do sumiço, viu um homem parado na beira da estrada, usando um capacete preto e fumando. Chico disse que achou estranho, pois não havia moto por perto. Quando olhou novamente, o homem já não estava lá. Dona Lourdes, cada vez mais aflita, passou a bater de porta em porta implorando ajuda. Mostrava fotos de Maria sorrindo com Helena no colo e de José no roçado. Em cada rosto que a olhava, ela buscava um traço de esperança. Mas os olhares evitavam o dela, e o silêncio das respostas falava mais alto que qualquer palavra. Ao cair da tarde, o delegado responsável pelo caso reuniu a família e informou que a investigação seguiria, mas que era preciso considerar todas as hipóteses. Quando pronunciou a palavra sequestro, Dona Lourdes levou as mãos ao rosto e chorou alto, como se aquele som fosse a confirmação do que ela temia desde o primeiro momento. No sertão, o sol se despediu, tingindo o céu de vermelho, mas naquela comunidade, o que se espalhava era a escuridão do desconhecido. Pistas na poeira. O terceiro dia começou com o ronco de viaturas cortando a estrada de terra. 2 carros da Polícia Civil de Serra Talhada chegaram à comunidade, acompanhados por peritos e investigadores. Homens com coletes pretos, câmeras e pranchetas começaram a percorrer a área, fotografando tudo: o quintal da casa de José e Maria, a estrada, as cercas, até as marcas no chão que poderiam ser de pneus. A presença policial atraiu curiosos, mas também chamou a atenção da imprensa. Uma equipe de televisão local apareceu por volta das 9, entrevistando vizinhos e familiares. As imagens de Dona Lourdes, com o rosto inchado pelo choro, rodaram nas TVs da região naquela noite. A notícia se espalhou rápido. Família desaparece no interior de Pernambuco, incluindo bebê de 2 anos. Na beira da estrada, a cerca de 1 quilômetro da casa, um dos peritos encontrou algo que fez todos prenderem. A respiração, uma sandália pequena, cor rosa, com a sola gasta. Era o número exato que Helena usava. O calçado estava parcialmente coberto de poeira, como se tivesse sido pisoteado. Ao lado, havia marcas de pneus recentes, de veículo grande, provavelmente uma caminhonete ou carro utilitário. A sandália foi levada para análise, mas para Dona Lourdes, aquele objeto era a prova viva de que algo terrível havia acontecido. Ela segurou o outro par, encontrado no quarto de Helena, como quem segura a própria vida. A polícia começou a investigar possíveis suspeitos. 2 nomes surgiram de imediato. Um homem forasteiro que andava oferecendo trabalho na roça a jovens da região e o dono de uma propriedade, abandonada a 5 quilômetros dali. Nenhum deles foi encontrado nos dias seguintes. Enquanto isso, começaram a aparecer contradições nos depoimentos. Um morador que antes dizia não ter visto nada, agora afirmava que viu José conversando com 2 homens na beira da estrada no dia do sumiço. Outro, que jurava não conhecer o carro branco, admitiu que já o tinha visto estacionado próximo a um açude.
semanas antes. A tensão tomou conta da comunidade. Crianças não brincavam mais na rua, mulheres evitavam sair sozinhas, e os homens faziam vigília nas entradas da localidade. O medo tinha mudado a rotina de todos. Ao final da tarde, um helicóptero da polícia sobrevoou a região, levantando poeira e esperança. Mas quando pousou, não havia novidade. O silêncio continuava sendo o maior inimigo. Naquele dia, ao se pôr, o sol parecia mais rápido, como se tivesse pressa de esconder o que a noite ainda iria revelar. Quando o silêncio vira costume. 2 semanas haviam se passado desde o desaparecimento, e o calor seco do sertão parecia mais impiedoso do que nunca. No início, a estrada vivia tomada por viaturas, curiosos e repórteres. Agora, a poeira voltava a se assentar. A polícia já não percorria a comunidade todos os dias, e os grupos de busca voluntários estavam cada vez menores. Dona Lourdes se recusava a aceitar que o caso pudesse ser esquecido. Todos os dias, logo ao amanhecer, ela colocava as fotos de Maria, José e Helena sobre a mesa, acendia uma vela e ficava horas olhando, como se fosse possível puxá-los de volta com o poder do pensamento. O marido, seu Antônio, tentava disfarçar a dor mergulhando no trabalho, mas sua postura curvada e o olhar distante denunciavam o peso que carregava. A comunidade ainda comentava sobre o carro branco e o homem do capacete preto, mas sem novas pistas, tudo virava conversa de esquina. A única prova física, a sandália de Helena, continuava em análise no Instituto de Criminalística e a família não recebia notícias sobre resultados. Foi então que, numa tarde abafada de sexta-feira, um boato trouxe novo fôlego às esperanças. Um caminhoneiro, de passagem por um povoado a mais de 50 quilômetros dali, disse ter visto um casal com uma criança pequena num posto de gasolina. Descreveu o homem como moreno, forte, com barba rala, e a mulher como magricela, de vestido florido. E contou que a menina tinha cabelos castanhos presos com fitas amarelas. A descrição caiu como um raio na casa de Dona Lourdes. Era impossível não pensar em Maria e Helena. No mesmo dia, policiais foram até o local. Recuperaram imagens de uma câmera de segurança do posto. Mas, para a frustração de todos, o vídeo era de baixa qualidade. A criança parecia ter a idade de Helena, mas o rosto estava parcialmente coberto pelo ombro da mulher. Mesmo assim, aquela possibilidade reacendeu a chama. Por alguns dias, os olhos de Dona Lourdes voltaram a brilhar com a esperança de que sua filha e neta estivessem vivas. Mas José, ninguém no vídeo parecia ser ele. Isso levantou ainda mais perguntas e nenhuma resposta. A terra que guarda segredos. Quase 5 meses haviam se passado desde o desaparecimento. No sertão, as estações não mudavam tanto quanto o tempo no coração das pessoas. O calor continuava o mesmo. A poeira ainda se levantava sob cada passo. Mas para Dona Lourdes, o mundo tinha perdido as cores no dia em que Maria, José e a pequena Helena sumiram. A rotina da comunidade havia voltado ao que chamavam de normal, mas não era o mesmo normal de antes. A noite chegava mais cedo nos semblantes, e qualquer motor desconhecido que cruzava a estrada ainda despertava olhares desconfiados. As conversas sobre o caso já não eram diárias, mas bastava o nome de Maria ser mencionado para que um silêncio pesado se instalasse. Naquele mês, a seca castigava a região. Muitos moradores aproveitavam as primeiras horas da manhã para buscar água em poços mais afastados. Foi numa dessas idas que seu Antero, o mesmo vizinho que havia visto o carro branco meses antes, notou algo estranho. Ao atravessar um trecho de mata rala, sentiu um cheiro forte, adocicado e desagradável vindo de um baixio. Era um odor que ele conhecia bem. Não era de animal morto. Intrigado e com o coração acelerado, seguiu alguns metros adentro até encontrar um pedaço de tecido preso a um galho baixo. Era um pano florido, já desbotado e rasgado, que lembrava os vestidos que Maria costumava costurar. Ao lado, o que parecia ser um pedaço de sapato infantil, enegrecido pelo tempo e pela terra. Seu Antero voltou apressado para a comunidade, chamando alguns homens. Ninguém queria dizer em voz alta o que todos pensavam. Chamaram a polícia imediatamente. No mesmo dia, peritos chegaram e começaram a escavar o local. O cheiro aumentava à medida que a terra era revirada.
Um investigador, com expressão grave, pediu que afastassem os curiosos. Naquele instante, todos sabiam que ali havia mais do que simples pistas. A comunidade, que já começava a se conformar com o silêncio, voltava a sentir o peso da incerteza. A terra, que durante meses guardara seu segredo, estava prestes a contar uma história que talvez ninguém quisesse ouvir. A verdade sobre a terra. O calor daquela tarde parecia grudar na pele como se quisesse impedir a respiração. Homens de chapéu de palha, mulheres com as mãos no rosto e crianças agarradas. As saias observavam de longe o trabalho dos peritos. O ar estava impregnado com um cheiro que ninguém queria identificar, mas todos sabiam o que significava. A cada pá de terra removida, o silêncio se tornava mais espesso. Um dos investigadores ajoelhou-se, afastando cuidadosamente o barro endurecido. Foi então que, sob a luz direta do sol, surgiu algo que fez alguns dos presentes se virarem de costas. Ossos humanos, parcialmente cobertos por restos de tecido. O tecido floral, mesmo desbotado, era inconfundível para quem conhecia. Maria. Era o vestido que ela usava no dia do desaparecimento, feito por ela mesma semanas antes. Ao lado, um pequeno corpo, ainda parcialmente preservado, vestia o que parecia ser um vestido infantil azul. As fitas amarelas que antes prendiam os cabelos de Helena agora eram apenas fragmentos sujos e rasgados. A confirmação não precisou vir dos laudos para abalar a comunidade. Era Maria, era Helena. Mãe e filha haviam sido enterradas lado a lado, em uma cova rasa, escondidas pela vegetação baixa. Mas José não estava ali. O delegado, com expressão carregada, anunciou que as buscas se concentrariam agora em localizar o corpo dele, ou, na possibilidade ainda mais intrigante, descobrir se ele estava vivo e envolvido de alguma forma no crime. A notícia caiu como um golpe duplo: a perda de Maria e Helena e a sombra de dúvida sobre o homem que todos acreditavam conhecer. Dona Lourdes desabou no chão, gritando o nome da filha. Seu Antônio, mudo, apenas colocou a mão sobre o ombro da esposa, tentando mantê-la em pé. Não havia lágrimas suficientes para aquela dor. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal, onde passariam por exames para determinar a causa da morte e o tempo que ficaram enterrados. A polícia isolou a área e recolheu tudo que poderia servir de prova, inclusive o pedaço de tecido encontrado por seu Antero. Naquela noite, o céu do sertão estava limpo e repleto de estrelas, mas para a comunidade só existia escuridão. O crime que até então vivia na sombra agora se mostrava diante de todos, e o que ele revelava era ainda mais cruel do que imaginavam. O homem que faltava. A notícia se espalhou como um incêndio no capim seco. Em poucas horas, rádios locais, jornais impressos e programas de televisão já estampavam a manchete: corpos de mãe e filha, encontrados em cova rasa no interior de Pernambuco. Marido está desaparecido. A comunidade de Lagoa Velha se tornou um ponto de peregrinação de curiosos e repórteres. Carros de imprensa estacionavam na beira da estrada, microfones e câmeras apontados para rostos cansados e olhos inchados de choro. Alguns vizinhos se esquivavam das entrevistas. Outros repetiam as mesmas histórias que já haviam contado à polícia. O carro branco, o homem do capacete, a sandália encontrada. Para a família, porém, a exposição só aumentava a dor. Dona Lourdes, sentada na varanda, segurava uma foto antiga em que Maria sorria com Helena no colo e José de pé atrás delas. Cada vez que lhe perguntavam sobre o genro, ela se perdia entre duas certezas, conflitantes: a de que ele poderia estar morto em algum lugar e a de que ele talvez estivesse vivo, fugindo de algo ou de alguém. O delegado responsável pela investigação convocou uma coletiva de imprensa. Revelou que, pelos primeiros exames, Maria e Helena estavam mortas há meses, possivelmente desde o dia do desaparecimento. As mortes foram violentas, mas não entrou em detalhes para não atrapalhar as investigações. Confirmou também que não havia sinais do corpo de José no local, o que mantinha duas linhas de investigação: homicídio, seguido de fuga, ou sequestro em que ele também foi vítima. Mas havia um detalhe novo. Um morador de uma cidade a mais de 100 quilômetros dali afirmou ter visto José pouco tempo antes do desaparecimento
conversando com dois homens próximos a um posto de combustível. Segundo ele, José parecia nervoso e segurava um envelope pardo. A polícia agora tentava confirmar essa informação, cruzando dados de câmeras e pedágios. Enquanto isso, o enterro de Maria e Helena foi marcado para 2 dias depois. Mas em clima de segurança reforçada, policiais ficariam próximos ao cemitério, temendo que alguma nova revelação no caso gerasse tumulto. Naquela noite, a comunidade se recolheu cedo. O som dos grilos e do vento entre as árvores era o mesmo de sempre. Mas a sensação era diferente. Havia agora uma ausência gritante. O fantasma de um homem que podia estar tanto morto quanto vivo e que carregava junto dele as respostas que todos buscavam. A última sombra. Meses se passaram desde que os corpos de Maria e Helena foram encontrados. A dor da comunidade ainda era viva, como se o vento do sertão carregasse os sussurros de mãe e filha entre as árvores. Mas o desaparecimento de José permanecia um mistério, uma sombra que assombrava todos que acompanharam a história. Foi durante uma vistoria em um terreno abandonado, próximo a um riacho, que a polícia recebeu a primeira pista concreta. Trabalhadores que limpavam o mato notaram um cheiro estranho e avisaram os investigadores. Quando os peritos começaram a escavar, encontraram vestígios de um corpo masculino parcialmente enterrado, próximo a restos de roupas que lembravam as que José usava no dia em que sumiu. O exame confirmou o que ninguém queria ouvir. José também havia sido assassinado, provavelmente nos primeiros dias após o desaparecimento, e enterrado em local isolado. O que se seguiu foi uma mistura de alívio e horror. Alívio porque a família finalmente sabia a verdade sobre o destino do marido e pai, mas horror pela brutalidade do crime e pela forma como todos os corpos haviam sido ocultados. As investigações então se concentraram em identificar os responsáveis. Após meses de entrevistas, análise de celulares, câmeras e testemunhos, descobriu-se que dois homens de fora da comunidade, conhecidos por envolvimento em sequestros e extorsões na região, haviam planejado o crime. José, Maria e Helena foram vítimas de um sequestro mal planejado, e a criança e a mãe foram mortas para impedir que José denunciasse os criminosos. Ele, por tentar proteger a família, também perdeu a vida. Quando a polícia prendeu os responsáveis, a comunidade de Lagoa Velha respirou fundo, mas a cicatriz permanecia. O enterro de José reuniu vizinhos, familiares e amigos, todos abraçados, chorando juntos, enquanto o sol se punha no sertão, tingindo o céu de tons de vermelho e laranja. Cada um sabia que, embora a justiça tivesse começado a ser feita, a vida de 3 pessoas havia sido arrancada de forma cruel e irreversível. Dona Lourdes, sentada sobre a terra recém-revirada do cemitério, segurava as mãos do marido e sussurrava os nomes da filha e da neta, pedindo que, de alguma forma, suas almas encontrassem descanso. O vento carregava o som das palavras, misturando-se ao silêncio pesado da noite sertaneja. No fim, a história de José, Maria e Helena tornou-se memória, lembrança e alerta. Um lembrete de que, mesmo em lugares pequenos e distantes, o mal pode surgir sem aviso e que a dor da perda e a esperança pela verdade caminham lado a lado até que o último mistério seja revelado. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal Vozes que Sumiram BR e não perca nenhum vídeo novo. Deus lhe abençoe e até o próximo vídeo.